Bom, então, um assistente digital, ele vai ampliar as nossas capacidades humanas. Só que ele não vai substituir nem o nosso julgamento crítico e nem a nossa autoria científica. O estudo é meu, enquanto pesquisadora. Eu vou já usar esses assistentes para me auxiliar, para aumentar as minhas capacidades humanas. Bom, e a gente está falando de processo de pesquisa. Normalmente, um processo de pesquisa é um ciclo, né? E tem essas fases. A gente começa com uma ideia inicial e a gente vai começar a desenhar a pesquisa, vai fazer uma busca manual dos estudos, depois vai partir para a fase de leitura e fichamento, vai começar a escrever o texto, vai revisar esse texto, quando já tiver finalizado o texto, a gente vai submeter o texto para um congresso ou uma revista. Normalmente a gente recebe um feedback, né, que a gente chama da fase de revisão e ressubmissão, e aí o ciclo continua. Com o surgimento dos assistentes de pesquisa, esse processo mudou um pouco. Então, a gente tem agora uma fase de ideação e de desenho de pesquisa, que pode ser assistido por esses agentes, esses assistentes de pesquisa. A gente vai ter uma fase de desenvolvimento do conteúdo e da estrutura do texto, de revisão de literatura. A gente vai ter agente de pesquisa, assistente de pesquisa, que vai auxiliar a gente a entender, a gerenciar os dados, a fazer um primeiro desenho, um primeiro insight das análises. A gente pode também utilizar esses assistentes para editar, para revisar, para suporte de publicação e para comunicação e trabalhar também o compliance dentro desses assistentes. Então, esse aqui, se vocês quiserem, depois eu posso compartilhar os artigos que eu trabalhei para montar esse webinar aqui, sem problema nenhum. Então, vejam que o processo de pesquisa permanece o mesmo. O que muda é que a gente agora tem o auxílio desses assistentes nas diferentes fases. E a gente está falando hoje especificamente do SciSpace, que é um assistente de pesquisa. E a gente considera o SciSpace uma IA de pesquisa, voltada para pesquisadores. Não é uma IA generalista, como, por exemplo, o ChatGPT ou outros que seguem a mesma linha. O SciSpace ele foi desenvolvido para auxiliar pesquisadores no processo de pesquisa. Muito bem, então vocês já devem conhecer o SciSpace. Essa aqui é a carinha do SciSpace, assim, a tela inicial do SciSpace, assim que a gente acessa a plataforma. A plataforma trabalha com sistemas de créditos. Então, aqui, quando eu tirei o print dessa tela aqui, eu tinha 5.000 e alguns créditos. À medida que a gente vai fazendo pesquisa, refinando, pensando mais criticamente, esses créditos vão baixando. A gente tem a possibilidade também de anexar documentos aqui e a partir daí a gente ir refinando ou tirando alguns insights de determinado documento que a gente sobe aqui. Esses documentos podem ser artigos, pode ser um texto nosso que a gente começou a desenhar, a escrever. E tem também a ferramenta que a gente chama de Deep Search. Aqui a gente tem uma pesquisa mais aprofundada, um pouco mais densa dentro de determinado assunto, que a gente escrever aqui no quadrado que a gente normalmente coloca o prompt da pesquisa. Bom, e aí quando a gente desce um pouco mais a tela, a gente percebe que o SciSpace oferece algumas funcionalidades diferentes, por exemplo, dos agentes que são mais generalistas. Esse aqui é um assistente que auxilia a gente no nosso processo de pesquisa. Então, a gente, por exemplo, pode selecionar aqui busca de artigos, escrita de relatório, revisão de literatura, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, usando o Deep Review, que é uma ferramenta, uma funcionalidade do SciSpace, o Archive, o PubMed, o Google Scholar, para devolver para a gente ou um website, ou uma apresentação de PowerPoint, ou um documento do Word, um PDF, um aplicativo. Isso vai depender do que eu estou precisando naquele momento, dentro das etapas da minha pesquisa.
Bom, então a gente vai fazer hoje, a gente vai falar um pouco sobre como a gente pode usar o SciSpace para auxiliar a gente numa revisão de literatura, usando o Google Scholar. Então a gente vai ter 2 momentos, um sem o Google Scholar, o outro com o Google Scholar. E no final, vocês vão ver a funcionalidade que a gente consegue baixar um documento do Word. Além disso, a gente vai passar rapidamente no AI Writer, que é um escritor, né, uma funcionalidade que a gente consegue extrair informações em forma de texto. Essa lupinha aqui é uma outra forma que a gente tem de acessar a revisão de literatura dentro do SciSpace. E vou mostrar um pouco para vocês como que funciona o detector de IA dentro do SciSpace. Bom, então, eu rodei uma pesquisa aqui para mostrar para vocês que eu coloquei, vejam que eu coloquei aqui 2 palavras que fazem parte de uma pesquisa minha. Então, eu estou pesquisando influenciadores virtuais. Assim que eu coloco, que eu digito os termos que eu estou pesquisando, que eu estou buscando, vocês observam que aqui embaixo, logo, ele já dá algumas ideias de como eu poderia aumentar essa minha pesquisa. Mas a gente está buscando uma revisão de literatura. Quando a gente clica aqui no botão de revisão de literatura, vejam que ele mudou o meu prompt. Então, ele ampliou daquelas 2 palavras que eu tinha colocado inicialmente, ampliou para pedir uma revisão de literatura sobre influenciadores virtuais, incluindo artigos que discutem o impacto desses influenciadores no comportamento do consumidor e estratégias de marketing. E aí eu complementei, eu pedi para ele seguir o protocolo Prisma, que é possível também. Bom, e aí quando a gente finaliza o prompt da maneira mais específica possível, a gente clica aqui na setinha laranja, ó, e aí, deixa eu só trocar aqui de tela agora, para mostrar para vocês como é que ele vai devolver para a gente essa pesquisa inicial. Bom, e aí eu rodei esse primeiro prompt de pesquisa, e aqui vocês veem aqui do lado esquerdo da tela, aqui o prompt que eu coloquei ali na tela anterior, e percebam que ele vai dando, ó, tá vendo? O passo a passo de como o algoritmo rodou essa pesquisa. Então, foca aqui só na tela, na parte esquerda da tela, onde eu estou rolando o cursor aqui, ó. Então, me disse aqui que ele procurou dentro dos artigos que já estão no SciSpace, aí no Google Scholar. Eu poderia ampliar isso aqui, poderia pedir para ele procurar artigos também no Web of Science, no Spell, no Cielo, plataforma CAPES, vai da minha intenção de pesquisa naquele momento. Como a gente está fazendo aqui uma inserção, né, inicial nessa literatura, ele usou essas 2 fontes iniciais, os artigos que já estão catalogados no SciSpace e no Google Scholar. E aí ele me devolveu aqui que ele encontrou dentro da plataforma SciSpace 100 artigos e dentro do Google Scholar 20, dentro do PubMed mais 5. E aí ele veio dando passo a passo aqui, ó. Ele criou o protocolo Prisma, sugeriu critérios de elegibilidade, critério de inclusão, de exclusão, e aí disse que completou uma síntese inicial dessa revisão. Vocês veem que aqui, ó, isso aqui, se vocês clicarem aqui, quando vocês clicarem, vai aparecer um outro documento. Eu só não vou clicar agora para não sair dessa tela. Ah, vamos lá. Tá vendo? Ele vai mostrando tudinho, passo a passo. E aqui ele criou um relatório final, disse que completou a revisão sistemática. Novamente me confirmou que foram esses artigos aqui, dessas bases de dados, e de 85 ele está utilizando 24 artigos, utilizando os critérios de inclusão e de exclusão. Já me deu aqui um desenho inicial dos achados principais que ele entendeu, que o algoritmo entendeu e trouxe para a gente.
E aqui ele deu o método, aqui, ó, tá vendo? Os entregáveis visuais. Foi criando os documentos, e isso aqui, vocês estão vendo? São todos os documentos que o algoritmo criou de acordo com a minha solicitação. E aí, se vocês quiserem, também, ele sugere aqui umas questões de follow-up, se vocês quiserem aprofundar. Mas vamos olhar para cá agora, para o meio, aqui para o meio da tela. Tá vendo isso aqui? São todos os documentos que ele gerou. Eu cliquei aqui no primeiro, que é como se fosse um relatório inicial dessa busca de literatura que eu fiz. Se vocês prestarem atenção, ele já me dá aqui um ensaio de algum potencial texto que eu possa utilizar. Tem um sumário aqui, começa com uma introdução sobre o assunto, dá um background, dá os objetivos da revisão, as perguntas de pesquisa, ele elaborou 4 perguntas de pesquisa aqui, passou para o método, critérios de elegibilidade, inclusão e exclusão, deu as fontes de informação, repetiu aqui, tá vendo? Tudo aqui veio daquela busca inicial. E aí, aqui embaixo, vocês vão ver o processo de coleção dos dados, o síntese do método, e aqui embaixo ele começou a desenhar um protocolo Prisma, o fluxo do Prisma que ele mostrou para a gente. Mas isso aqui a gente pode baixar bem aqui, ó, no Flow, no diagrama de fluxo. Eu vou já mostrar para vocês, deixa eu só terminar de correr essa tela aqui. Deu as características dos estudos, características da amostra, síntese dos resultados, e aí ele já categorizou aqui, dividiu em alguns temas que a gente pode achar até interessante de usar. E aí presta atenção que aqui ele já dá, ó, o artigo de onde veio essa informação que ele está trazendo para a gente. Tudo que tiver aqui, entre aspas, são os artigos que ele trouxe para a gente dessa primeira busca de literatura. Deu o tema 2, o tema 3, o tema 4. E aí ele elaborou também uns gaps da pesquisa e as limitações também, né? Limitações metodológicas, gap teórico, gap contextual. E começou a ensaiar uma discussão aqui dos achados iniciais. Pessoal, vocês vão usar isso aqui para o texto de vocês direto? Não, lembra que isso aqui é um assistente de pesquisa. Tudo que está aqui a gente vai analisar, a gente vai verificar. Então, para a gente, tá vendo? Ele dá o documento completo aqui para a gente começar por exemplo, uma primeira conversa com o nosso orientador, com o nosso professor sobre aquele assunto. E dá aqui no final as referências. Todas aqui, ó. Deu até um apêndice. Muito bem. E aí, a gente vai lá para cá. Vamos lá. Então, aqui do lado esquerdo, aqui nesse menu do lado esquerdo, se vocês clicarem bem aqui, AI Writer, bem aqui, ó, vai aparecer para vocês. Isso aqui a gente vai pode começar a ensaiar o início do nosso texto. Lembra que isso aqui é um assistente, não é para fazer Ctrl+C, Ctrl+V do teu documento final. Isso aqui é para começar uma ideação, é a fase de ideação que eu mostrei lá naquela figura no slide anterior. Quando a gente clica ali no AI Writer, ele vai dar para a gente um texto inicial aqui, ó. Muito bem. Ele deu aqui um texto, começou com uma introdução. Se a gente der um Enter, a gente pode clicar aqui, clicar na barra, e a gente tem essas opções dele começar a escrever com as citações da base de dados que ele puxou, daqueles 24 artigos que ele catalogou para a gente. Pode começar a escrever a introdução, a conclusão, de argumentos opostos ao que está sendo falado até agora. A gente pode criar uma lista de pontos, de bullets, uma lista numerada, uma lista de to-do,
tabela, coluna, enfim. Muito bem. E ele já deu aqui para mim, deixa eu dar um backspace aqui. Tá vendo? Essa primeira frase aqui que ele deu, eu achei interessante. Só que para mim falta argumento. Se falta argumento, eu tenho que procurar esse X aqui, fui eu que completei. Então a gente pode vir aqui, ó. Acho que falta fontes para eu sustentar esse argumento. E aí lembra que ele é a SciSpace é um assistente de IA. Então eu posso muito bem começar até usar esse argumento inicial, mas eu preciso procurar fontes que deem base para essa minha afirmação aqui. Então, eu tenho que ir lá na lista de artigos que ele me deu e começar a procurar. Quem daqueles autores daqueles artigos suportam ou confirmam essa minha afirmação inicial aqui? E ele já trabalha, tá vendo, com alguns artigos aqui dentro da base de dados que ele buscou, que ele montou de acordo com o protocolo Prisma que a gente pediu lá no início. Tá vendo aqui, ó? Tudo se a gente começar a clicar, a escrever a barra, a gente pode pedir para ele continuar a escrever com citações, ó, o algoritmo está rodando um pouquinho aqui, e daqui a pouco ele devolve para a gente um texto. A gente sempre vai ter como base aqueles artigos que o algoritmo está buscando, foi buscar para a gente e está usando como base para essas afirmações aqui. Ele já pode dar para a gente já, tá vendo? Ele já deu um esqueleto aqui de uma potencial pesquisa que pode sair daqui. Muito bem. E aí, dá sempre os artigos que foram citados até aquele momento. Tá vendo? Esses todos aí em azuis aqui já estão lá embaixo nas referências. Muito bem. Mas vocês podem perguntar, tá bom, mas isso aqui todo esse texto aqui foi até agora escrito somente por uma IA, por algoritmo. Lembra que eu falei ainda há pouco que o assistente de pesquisa vai auxiliar a gente no nosso processo de pesquisa. Eu não posso utilizar o texto gerado inteiramente por IA no meu texto, senão a autoria não é minha. Não tô refletindo se eu simplesmente fizer um Ctrl+C, Ctrl+V no meu texto final. Mesmo assim, vamos lá. Imagina que eu exportei isso aqui para um arquivo doc, bem aqui tem a possibilidade de exportar como docx. Ah, e uma coisa importante também, se vocês quiserem trocar a língua, tá? Vocês podem trocar aqui, ó, de inglês para português. É só clicar aqui do lado que o SciSpace trabalha em outras línguas também, incluindo português. Eu não vou trocar porque tenho medo de acontecer alguma coisa aqui e a gente perder essa tela. Mas vamos lá. Eu estava falando sobre a autoria. Eu jamais posso usar algum texto gerado exclusivamente por IA no meu texto, senão eu perco a autoria, eu perco a originalidade. E lembra que isso não é muito ético, lembra dos critérios de ética, principalmente os que estão surgindo agora, né, dos comitês de ética em pesquisa em relação ao uso de IA. E aí eu posso tentar, por exemplo, bem aqui no menu do lado, tem um AI Detector, bem aqui, ó, essa lupinha. Quando a gente clica aqui, a gente vai cair aqui nessa tela. Eu posso fazer um Ctrl+C, copiar um trecho daqui para cá. Foi o que eu fiz aqui, ó. E ele me deu, olha só, 100% de similaridade com 100% de possibilidade de esses trechos em coloridos terem sido produzidos por um algoritmo. Essa ferramenta é muito útil, principalmente para professores, para professoras. E às vezes a gente recebe um texto e aí fica em dúvida, quer fazer uma checagem, aí é só copiar e colar o texto que a gente recebeu para fazer essa checagem inicial aqui. É 100% seguro? Ainda não, pessoal. Vamos lembrar que toda essa revolução de IA começou tem muito pouco tempo, então todas as ferramentas estão sendo ainda desenvolvidas e vão ainda continuar esse desenvolvimento ainda por bastante tempo. Mas essa ferramenta aqui já é muito útil para a gente enquanto professor, por exemplo, e recebe
Às vezes um texto quer testar a similaridade ou a probabilidade desse texto ter sido gerado unicamente por algoritmo. Pronto. Quando a gente está escrevendo um texto, a gente tem, e aí surge essa similaridade imensa aqui, essa ferramenta dá ainda a possibilidade da gente ou parafrasear o texto, mudar o tom, bem aqui embaixo à direita que eu estou mexendo no meu mouse, pode também pedir para melhorar a gramática e pontuação. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, um texto que eu estou escrevendo e pedir para ele, por exemplo, melhorar a gramática, pontuação, coesão, enfim. E aqui em cima ele já dá algumas outras funcionalidades que a gente pode trabalhar aqui dentro. A gente pode também fazer um upload de um PDF e pedir para esse para o algoritmo do SciSpace passar um AI detector aqui nesse documento que a gente recebeu, por exemplo. Ah, muito bem. Outra funcionalidade é o gerador de citação APA. Às vezes a gente tem um artigo que está sem citação, a gente está com pressa, precisa muito colocar aquilo ali, aquela citação em APA para poder finalizar uma submissão, por exemplo. A gente pode, tem duas opções aqui. A gente pode ou copiar colar o DOI ou o site, né, o website que aquele artigo foi publicado, pedir para citar, e aí vem aqui a gente recebe a citação original e a citação dentro do texto, né? Isso aqui é uma mão na roda também quando a gente está trabalhando, finalizando um trabalho para submeter, para enviar para a banca, para o professor, enfim. E aqui vem todas as referências a gente pede, que eu pedi nesse momento aqui para ele gerar. Muito bem. Uma outra opção é a gente rodar uma revisão de literatura usando só uma plataforma. Por exemplo, eu quero rodar uma revisão de literatura usando única e exclusivamente o Google Scholar. A gente pode fazer isso bem aqui, ó, buscando no Google Scholar. E agora deixa eu trocar de tela. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, rapidinho. A Rosane está perguntando se somente APA. Não, tem outros formatos de citação, Rosane, mas a BNT não, a BNT ainda não. Estou usando o SciSpace de forma intuitiva, se existe algum manual ou vídeo. Existem esses webinars, Kelly, que a gente está fazendo aqui, mas manual ainda não. Paulo está dizendo que está baixo. Vou tentar falar um pouco mais alto, Paulo, ok. O Deepak está dizendo que ok. Gerson está perguntando se ele usa o Prisma 2020. Sim, é só a gente especificar que quer o protocolo Prisma 2020. Não tem medo de inglês, dá para gerar português? Dá sim, é só tu clicar lá naquele botão de língua e selecionar português, Gerson. A Érica está perguntando se dá para fazer uma pesquisa com base nas hipóteses. Também é possível, Érica, só tu desenhares, a gente desenhar um pouco o prompt. Márcia, perdeu o passo a passo? A gravação do webinar vai ficar disponível no YouTube do SciSpace. Carla está perguntando como incluir o Web of Science e Scopus, e é isso aí, Carla. É só mencionar essas duas bases de dados no teu prompt. Bom, vamos lá, então, voltar aqui Já já eu volto para Milena. Essa pergunta aqui da Milena. Todas essas funcionalidades funcionam mesmo quando acabam os créditos? Não, quando acabar o crédito, você tem que repor o crédito. Mas continuam funcionando, desde que você tenha crédito. Bom, vamos
continuar aqui, eu já volto para as perguntas de vocês. Bom, e aí, isso aqui foi a parte que eu mostrei para vocês do AI Writer, né? Eu coloquei aqui uma revisão de literatura sobre influenciadores virtuais e pedi para gerar. Ele me deu o primeiro texto aqui, pedi para rodar um AI Detector, me deu essa tela aqui, que eu já mostrei para vocês. E aí, vamos agora falar um pouco sobre usar o SciSpace para pedir uma revisão usando só o Google Scholar. E aí eu pedi para rodar uma revisão, uma pesquisa dentro do Google Scholar, coloquei o tema, pedi para retornar tantos papers, com os resumos, o tipo de estudo, o ano e os links. Pedi para rodar essa tarefa. E aí ele me deu aqui, da mesma maneira, aqui do lado esquerdo da tela, vocês têm todo o passo a passo que o algoritmo fez até retornar para a gente esses artigos aqui, tá vendo aqui, ó, papers 20. Então ele rodou conseguiu trazer para essa base 20 artigos de acordo com o meu prompt, só que rodando só dentro do Google Scholar. Aqui eu mais uma vez mostrando para vocês o geração, né, de APA. Vamos lá. Moacir está perguntando se, ao fazer a geração, fazer essa revisão dessa maneira, não tem risco de incorrer em plágio. Tem sim, Moacir. Lembra que eu estou falando aqui desde o início da nossa conversa? Que tu não pode, de maneira nenhuma, copiar os outputs do algoritmo e colar no teu documento. Lembra que isso aqui a gente está numa fase de ideação. Então, tudo que foi gerado aqui, a gente tem que tratar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que colocar a nossa autoria aqui no documento final que a gente vai trabalhar na nossa pesquisa. Lembra que IA é sempre meio, não é fim. Não adianta, não adianta você usar IA só por IA. Usar o assistente de pesquisa para fazer a pesquisa por você. Ele vai te ajudar. Se o crédito acumula por mês, isso aqui é uma pergunta, acho que o Deepak pode nos ajudar. Deepak, can you help us? Yeah, Ana, please tell me. can you see the question? Okay, 1 minute. Which question after? I'm translating everything in English and then trying. Ana, Ana Lu is asking if the credit gets bigger and bigger over the months. Lembra que a gente pode sempre exportar. Isso aqui é minha primeira tabela, tá vendo? Eu pedi para as contribuições, os achados, as conclusões, e a gente pode sempre aumentar esse número de colunas aqui, dependendo do estágio de pesquisa que eu estou naquele momento. E aí eu posso exportar essa tabela grande aqui, por exemplo, para uma planilha Excel, e ali começar a trabalhar mais uma vez. Lembra que, mais uma vez, pessoal, isso aqui é um assistente de pesquisa, não é para você usar como ter um coautor da tua pesquisa. A Taine está dizendo que demorou 4 dias para enviar para o e-mail dela. Às vezes pode demorar. Exporta em Word também, Luciana, se precisar. Larissa, a aula gravada vai ficar disponível no YouTube do SciSpace, eles vão mandar também por e-mail e também vão enviar um certificado de participação aqui desse webinar. Ver se tem mais alguma pergunta aqui. Oi, Larissa, tudo bem? Vitor Hugo vai ficar gravada na plataforma do SciSpace, Patrícia, no YouTube. Fica toda disponível ali para a gente acessar. Os webinários em português, a gente começaram há pouco tempo. A intenção é a gente aumentar esses webinários em português. Ana Laje, está aqui o e-mail do Deepak.